pessoal, tudo bom? Meu nome é Ingra Barreto, sou publicitária, sou sommelier de cervejas e hoje a gente vai dar início a uma nova série. É um vídeo dedicado exclusivamente para as pessoas que querem meter a mão na massa pra gente falar sobre produção cervejeira. Mas para isso, esse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o processo anterior à produção efetivamente, ok? A gente vai falar sobre malteação. É o momento onde é transformado o cereal no malte, certo? Eu já comentei em um vídeo anterior do Afinal, que raio é cerveja, do insumo malte, né, que eu vou realçar aqui novamente, certo? O malte, ele não se planta, quem se planta é a cevada ou demais cereais, podendo ser trigo, centeio, o milho, a própria cevada, certo? Então vamos tentar desenrolar essa história desde o início. A fase da malteação, ela acontece em 4 momentos, tá? Eu vou falar antes a princípio e vou tentar detalhar um pouquinho melhor. Então a gente tem a fase da maceração, a fase da germinação, a fase da secagem e a fase da torra ou torrefação, ok? Então é bem rapidinho, se liga nessa pra gente continuar. Tudo isso começa, a princípio, nos grandes campos de cereais que a gente vê por aí. Eu vou botar uma imagem aqui bem bonita para ilustrar, certo? E começa a gente pegando esses grãos e a gente levando para uma fábrica. Normalmente, cervejarias pequenas e médias, elas não têm um processo de fabricação do malte em si. Apenas os grandes monopólios de cervejarias maiores que têm uma fábrica só para lidar sobre isso, ok? Então tá, vamos lá. Saiu dos campos, foi para a fábrica. Nessa fábrica ela fica armazenada mais ou menos nos cílios durante alguns diazinhos pra gente poder colocar oxigênio, certo? E hidratar ela um pouquinho. Pra quê? Que a gente pode dividir essa fase como a maceração. Quando tá na fábrica e a gente hidrata um pouquinho esse cereal e a gente coloca ele nas condições do oxigênio, a gente está iniciando a fase da maceração, certo? Que é como eu falei, a gente começa a preparar esse cereal, esse grão, para ele ser germinado. No momento que ele passa a ser germinado, a gente sai mais ou menos de uma umidade entre 12% para 40% a 45%, certo? A gente coloca água no período da germinação, que é a segunda fase, e a gente deixa esse cereal começar a se desenvolver. Lembra daquele brotinho de feijão que quando a gente era pequeno a gente utilizou, que a gente fazia nas aulas de ciências? Aquele brotinho, aquele caulezinho, caule não, né? Aquela raizinha que tinha no feijão. É o que a gente se aproxima hoje do malte verde, certo? E esse processo dura mais ou menos entre 4, 5, 6 dias, certo? Esse processo de germinação. E é importante por quê? Porque a gente precisa ativar as enzimas que estão dentro do cereal. Porque quando a gente vê o cereal in natura, selvagem, nos campos, ele não tem as enzimas ativadas. Então ele sai da fase de dormência e passa para ativação das enzimas, que posteriormente serão muito importantes para a gente fazer a parte da mostura, que é onde a gente vai transformar. Que é o que as enzimas fazem. Elas transformam os amidos, que são cadeias grandes de carboidratos, são cadeias complexas, em açúcares menores. E é muito importante para a gente dar para a levedura se alimentar desse açúcar para poder produzir o álcool, o CO2 e os subprodutos do álcool, beleza? Mas vamos lá. Depois que a gente faz a germinação, que dura esse tempo, e ela é submetida a essa umidade, é importante só ressaltar esse detalhe antes de eu partir para a outra fase, certo? Que todas as condições do ambiente, todas as variáveis estão sendo controladas, seja a temperatura, seja a umidade, seja a aeração, disponibilidade de ar no espaço, beleza? Depois disso, depois da germinação, que a gente tem lá o malte verde, a gente vai fazer o quê? Na secagem, a gente vai interromper o processo da germinação, interromper o broto e vai submeter o calor. A gente vai colocar calor ali pra gente poder parar esse processo biológico de germinação, certo? É importante a gente dizer que nesse período da secagem, 2 grandes fatores acontecem, certo? Que são, a gente consegue ter a coloração do que
posteriormente vai ser o malte e também os aromas que podem nascer a partir dessa secagem. A gente pode ter aromas tipo chocolate, café, caramelo, ou a gente também pode ter aromas de maltes mais claros, como esse daqui, o da Pale Ale, certo? Esse malte Pale Ale. Esse malte tem uma característica aromática mais ou menos como um pão fresco, um pão francês fresco, sabe aquela característica, aquela notinha? Então, a gente tem uma complexidade enorme de maltes, uma variedade incrível de maltes que a gente tem que escolher com cuidado quando a gente for fazer a nossa produção de cerveja, beleza? Ok. Depois do processo de secagem, a gente tem o processo de torra, que é a parte final, a quarta fase do nosso processo de malteação, beleza? E o que acontece? A gente submete temperaturas mais altas para maltes mais escuros, certo? É importante a gente dizer aqui uma curiosidade que maltes mais escuros, mais ou menos como dessa cerveja que foi utilizado, aqui é uma stout, eles têm uma capacidade enzimática menor, mais inferior, beleza? E quando a gente for produzir uma cerveja escura, a gente nunca faz com malte escuro somente, beleza? A gente mistura, faz um blend entre o malte Pilsen, que é o malte base, ou sei lá, o malte Munique, e a gente pega, coloca um malte chocolate. Aí a gente compõe essa receita pra gente dar uma coloração mais escura, porque o malte mais escuro, ele não é responsável por fazer a cerveja em si, certo? Porque a gente precisa da disponibilidade de amidos e a gente precisa da capacidade enzimática na sua melhor, digamos assim, na sua melhor força de trabalho, por assim dizer, certo? Então eu tentei simplificar um pouquinho sobre o procedimento da malteação, né? Que é o processo anterior pra gente trabalhar de fato como produção. Esse é o primeiro episódio, como eu já tinha dito, dessa nova série que a gente tá criando aqui pra tentar descomplicar um pouquinho o processo. A gente vai dividir cada vídeo como cada etapa. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu adoraria que a gente trocasse mais essa ideia, a gente enriquecesse o nosso debate e, sei lá, você deixasse seu like, compartilhasse, falasse com seus amigos, comentasse, pra gente poder enriquecer todo esse ambiente cervejeiro, certo? Então, pra vocês, eu bebi pouco nesse vídeo, mas eu dedico pra vocês a minha cerveja quente, que talvez esteja numa temperatura agradabilíssima pra se beber uma cerveja escura. Saúde pra vocês, a gente se vê próxima semana com mais conteúdo, com mais curiosidade. Saúde!